O Corinthians foi até inferior ao primeiro tempo. Foi. Tanto é que sai o gol, mesmo contra, sai o gol. 3 chutes só. A equipe venezuelana cria oportunidade, né? O Hugo, inclusive, faz boas defesas. Dá uma bronca. Dá bronca. O gol, inclusive, é uma baita defesa do Hugo, né? Que a zaga do Corinthians perde de cabeça. Aliás, mais uma questão de bola aérea, mas enfim. E um segundo tempo onde o Corinthians conseguiu andar para trás ainda, o Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Marra, professor Calçado, aos fãs das fãs do esporte. O Corinthians tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os 8 times que o Corinthians venceu nessa temporada são bem melhores que o time de hoje. Você já falava isso, que esse ia ser o jogo mais fácil para o Corinthians, o adversário mais fácil. Vocês falavam das questões táticas e técnicas, eu concordo. Eu vou juntar a questão física. Uhum. Você pega, por exemplo, o Samuel Sousa, cara que passou pelo Tajeres, passou pelo Querétaro, jogou no Emelec e tem 25 anos de idade. Quando você olha a forma física dele, similar à minha, você entende por que ele está jogando nesse time. Isso. Não, a camisa estava um pouco apertada. Então, você entende por quê? Muito justinha, né? Porque é um cara que passou por equipes... Como as suas calças. Exatamente. Eu diria que você está um bocadinho melhor. Obrigado por ser meu amigo. Você está um bocadinho melhor. Isso explica como um cara que passou por equipes maiores, mesmo que não sejam equipes de ponta, que jogou no futebol mexicano, jogou num time grande do Equador, a Emelec é o time que tem mais títulos no futebol equatoriano. Seleção vice-campeão do mundo. Passou. Ele fazia parte. Passou por seleção. Inclusive o Sousa, como você citou, 7 jogos pela seleção. Então você entende por que ele está num time que deve pagar um salário pequenininho, né? E que tem outros jogadores que não devem ter a forma física, não só por uma decisão pessoal, porque a equipe talvez não ofereça à instituição condições de uma preparação como o Corinthians oferece. Aí você fica tentando entender por que o Corinthians, nesse jogo, não jogou futebol. E eu vou assim, eu entendo o que vocês disseram, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu acho que esse jogo serve como um aprendizado para a equipe do Corinthians, sabendo que o adversário é muito ruim, foi se desmotivando ao longo do jogo. Porque se você pensar o que é competitividade, não houve. O Corinthians não competiu. O Corinthians não competiu. E o Corinthians é um time extremamente competitivo. Eu acho que no jogo de volta vai passar o carro, uma goleada enorme, com muita facilidade. Sim. Né? Mas para mim, eu posso estar enganado, obviamente, mas eu acho que vai ser, sabe, quando o time empata um jogo de ida, o jogo de volta é 8, 7, sabe? Se for outra versão desse jogo a versão aqui, normal do Corinthians, que não é essa. Aí as coisas... Eu custo acreditar que na Neoquímica Arena, na semana que vem, a gente vai ter uma atuação desse jeito do Corinthians de novo. Eu custo acreditar. Então, acho que assim, circunstâncias de um jogo muito fácil, eu não estou querendo justificar ou defender o Corinthians nesse caso, mas no final das contas, acho que vai servir de lição e o que hoje merece muitas críticas vai ser esquecido com um time bem mais competitivo ao longo da Libertadores. Tenho quase certeza, Marco. Dentro disso do que o Vitor falou, a primeira falta que fez o Corinthians no segundo tempo foi aos 84 minutos. Não é para sair distribuindo pancada para lá e para cá, mas é competir. Sim. Uma falta aos 84 minutos no segundo tempo. É bom que se diga que, assim, em alguns momentos, só não saiu o gol da equipe venezuelana porque, de novo, eles são ruins. E tem uns de um pênalti. Eles são ruins. Entrou o Zapata, que é melhor, e tanto que é ele que faz a cabeçada. Exatamente. Que dá a cabeçada. Eles realmente eles têm uma certa dificuldade ali com a bola, porque se o Corinthians pega, por exemplo, um adversário, pode ser o adversário na próxima fase, um Barcelona, né? Aí a conversa já é outra. A postura do time vai ser diferente. Mas também, exatamente, para passar para o Jean, era exatamente assim que eu queria passar, sobre a questão da postura. Eu custo acreditar que semana que vem a gente vai ver esse mesmo Corinthians, são os mesmos jogadores, é o time principal do Corinthians, mas custo acreditar que a gente vai ver isso de novo. Talvez seja uma situação de momento que serve como um aprendizado, uma lição, sinalzinho amarelo ali para o restante da Libertadores. Ô, Jean, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Cara, eu acho... E o Jean que está uma condição física parecida com a minha também. A boa notícia... Tá melhor, hein? Tá melhor. Obrigado. Tá melhor. Não vamos exagerar. Bom, a boa notícia é que ficou claro, como a gente já imaginava antes do jogo, que o Corinthians está classificado para a próxima fase. Está. Que não dá para ser eliminado por essa equipe. Como disse o Birner, assim, traduzindo o que ele disse, parece ser semi-profissional. Então, acho que assim, a boa notícia para o Corinthians é essa. Apesar de tudo que aconteceu hoje, ou apesar de tudo que não aconteceu hoje, está muito claro que o Corinthians não vai ter
dificuldades para avançar para a próxima fase, quando aí sim vai ter mais motivos para se preocupar. Então, assim, ok, foi um tropeço feio, porque o adversário de fato é muito, muito limitado e a gente está acostumado a time ruim na Libertadores, mas acho que a Universidade Central ela supera essa ruindade que a gente está acostumado a ver em alguns times da Libertadores. Então, obviamente não era para o Corinthians empatar esse jogo. O primeiro tempo mostrou isso, porque o Corinthians poderia ter feito 3 gols, 4 gols, acabou não fazendo, acabou relaxando, acho que isso também ficou claro, e acho que muitas vezes esse relaxamento vem justamente pela falta de qualidade do time adversário. Você sabe que, cara, isso é meramente protocolar esse confronto. E a partir do momento que ele é meramente protocolar, você acaba relaxando. Mas acho que, jogando em casa, com a sua torcida, que não vai deixar esse relaxamento acontecer, com a diferença absurda entre os times, o Corinthians vai se classificar. O lado ruim, eu acho que mais até do que essa questão, né, de algo que aconteceu e que não pode acontecer, evidentemente, mas que eu não acho que vai acontecer, né, jogo do Brasileiro contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, não vai. A gente não viu um Corinthians assim esse ano ainda, nem nos Jogos do Paulista. Exato. Isso é uma novidade. Então, assim, foi um contexto muito específico em que aconteceu uma coisa que não poderia acontecer. O que eu acho que tem de chato aí é que, assim, a Universidade Central é tão ruim que, obviamente, se o Corinthians hoje mete 4-0 e poderia ter metido 4-0... Antes do jogo único contra o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele poderia tranquilamente dizer, olha, eu vou de time misto. Na volta da Libertadores... Poderia jogar com time misto na volta da Libertadores, porque esse time não ofereceria nenhuma resistência. Agora, é claro que a partir do momento que você empata fora de casa por 1-1, você vai ter que entrar com o time titular no jogo de volta. Isso deveria ser o plano até da comissão técnica. Exato, deveria ser. E aí, 3 dias depois, você vai ter um jogo contra um Mirassol que é muito, mas muito superior à Universidade Série A Central. de Campeonato Brasileiro, Então, vamos lembrar. Eu acho que esse é o verdadeiro prejuízo para o Corinthians, esse prejuízo de não poder poupar o seu time no jogo de volta, olhando para um confronto que a gente lembra, nas quartas de final do Paulista, confronto em jogo único. Em jogo único. Torcida da Fiel, tomo de volta aí para trazer para vocês esse videozão do pós-jogo do nosso timão. Se enroscou aí com esse time venezuelano e, na verdade, o Corinthians ele não entrou aí com a sua força máxima, deu aí de se ver no jogo, jogou como se fosse um treinamento, não trouxe o seu máximo do seu futebol aí no campo no dia de hoje. Teve esse tropeço aí de ter saído o gol contra e acabamos empatando 1-1. Mas esperamos que na arena, no jogo de volta, isso seja diferente. Que o Corinthians vem aí trazer uma goleada histórica para estar começando esse começo de pré-Libertadores, trazendo o que há de melhor aí do seu futebol para a nossa nação corintiana. Se você ainda não deixou seu like aí no vídeo, deixe seu like, seu comentário aqui abaixo, se inscreva no nosso canal para estar nos ajudando, porque todos os dias buscamos informações aí do timão para estar trazendo para vocês, rapaziada. Tamo junto. Fique com Deus, uma boa noite para vocês e até a próxima notícia.